Nesse encontro de agora nós temos a aula 2 de Biologia, onde nós vamos ver agora um pouco mais sobre as tramas da ecologia e as suas relações. Começando a nossa aula 2, nós vamos adotar agora a temática interações ecológicas. Interação ecológica ela é vista como uma forma de alelobiose. A alelobiose é a parte da ecologia que se encarrega do estudo entre as relações dos seres que vivem dentro do ambiente. Então, a partir de agora, a gente tem um olhar especial para a relação de um ser vivo com o outro. Mais uma vez, o setor da ecologia que nós chamamos de alelobiose. O primeiro conceito importante da interação ecológica é as relações que são chamadas de harmônicas ou positivas. Acompanhando pela tela, a harmônica positiva ela não ocorre perda entre os envolvidos, o que significa que entre duas espécies se relacionando não existe perda para nenhuma das duas. Relação chamada de desarmônicas ou negativas é quando ocorre algum tipo de perda para os envolvidos. Nessa situação, nós vemos que o ser vivo envolvido ele perde sempre alguma coisa no tocante à alimentação, à reprodução, ao espaço, existe alguma perda possível. Mais um conceito de interações é a relação intraespecífica. Muito cuidado com a grafia dessas palavras. Embora o Enem em Ciências da Natureza seja o objetivo, você só vai marcar X. Se você desejar fazer uma redação ou uma prova subjetiva, nós temos ali o conceito intraespecífica escrito de forma diferente desde a reforma ortográfica da língua portuguesa. Não é uma palavra composta mais, não tem separação de hífen, a grafia correta está aparecendo na tua tela. Então vamos lá. Relação intraespecífica é o tipo de interação que contempla a relação entre seres da mesma espécie. A interespecífica, mais um tipo de relação, é aquela que contempla as interações entre seres de espécies diferentes. Então, vamos rever mais uma vez, vamos lá, fazer uma revisãozinha dos principais conceitos dessa interação. Harmônica, relações onde não ocorre perda. Desarmônica, onde ocorre perda para um ou ambos os envolvidos. Interespecífica é quando ocorre entre seres de espécies diferentes. E intraespecífica é quando se trata de seres de mesma espécie. Agora vamos lá. Exemplos de cada tipo de categoria de interação. Interação intraespecífica harmônica, nós temos a princípio sociedade categorizada como uma interação mais/mais. Esse tipo de interação mostra que seres de uma mesma espécie têm ganhos dessa relação, ou seja, não ocorre perdas para nenhum dos envolvidos. A famosa sociedade dos artrópodes, como a das abelhas, por exemplo, é um retrato do tipo de sociedade como interação harmônica e intraespecífica. Todos são da mesma espécie e a relação traz um ganho para o coletivo. Nesse tipo de sociedade existem castas sociais e divisão de trabalho. Nós temos a abelha rainha, a única fêmea fértil de uma sociedade das abelhas. Nós temos o zangão, o macho de uma colmeia, as operárias, que são fêmeas estéreis, e nós temos ali a categoria de relação entre eles para não oferecer perda para o grupo. Aqui é importante observar que o grupo é quem ganha. Individualmente, pouco importa, o importante é o coletivo, é a sociedade deles. Um outro exemplo de sociedade entre artrópodes, muito famoso, são os cupins. Então, a sociedade de cupim é mais um exemplo dessa interação harmônica intraespecífica. Também fazendo parte dessa mesma categoria de interações, nós temos agora a colônia, que se trata de um tipo de interação onde ambos os envolvidos ganham, só que aqui a diferença para a sociedade é que essa interação ela é obrigatória. Nós não podemos separar o elemento do grupo que esse morre. Então, há uma obrigatoriedade de convivência na colônia. Senão tem prejuízo para o separado, tá? Por isso, colônia mais/mais, quando juntos existe uma relação de benefício para os envolvidos. A caravela é um animal composto por várias células e são células especializadas. Existem células, por exemplo, que compõem a parte mais alta do corpo da caravela que faz ela flutuar sobre a água. Existe uma camada de células que é responsável pela digestão de substâncias numa cavidade digestória que já aparece nesse animal. E existem outras células especializadas em se tornar quinidócitos, que são células que queimam, matam para oferecer comida ao grupo inteiro. Então, é um modelo de colônia onde existe ali diferença na categorização das células que compõem o corpo do animal. Essa próxima tela, essa próxima imagem que aparece na sua tela agora, é uma colônia de bactérias, onde todos os indivíduos de um grupo colonial têm a mesma forma
e não existe uma divisão de trabalho clara. O que uma célula faz, todas fazem juntas. Tá? Então, esse é o grupo de colônias celulares que constitui mais uma interação intraespecífica harmônica. Próxima categoria agora de interações ecológicas, nós vamos dar uma olhada nas intraespecíficas desarmônicas. Fica atento na tela para saber o que mudou. Ó. Desarmônica é aquela onde ocorre perda para um dos envolvidos. Então, de olho na tela, vamos ver o primeiro tipo de interação intraespecífica. Competição pode ser categorizada como uma relação menos barra menos, onde um envolvido perde e o outro também. Então, observa ali ó, que os dois indivíduos envolvidos são da mesma espécie. Numa matilha de lobos, por exemplo, a disputa pelo comando da matilha, o macho alfa de uma matilha, pode envolver ali perda para ambos os envolvidos. Aí você pergunta, como assim? Um dos lobos não vai ganhar para comandar a matilha, para ser o macho alfa? Vai. Só que esse vencedor gastou energia numa luta, numa competição pelo comando, e essa energia gasta poderia ser envolvida na reprodução, o que seria melhor para a matilha. Então, vista a intraespecífica desarmônica, pode ser interpretada como uma interação que oferece perda para ambos os envolvidos. Agora, pode haver também um outro tipo de competição que não seja necessariamente pelo comando de um grupo, mas que seja pelo acasalamento. Um tipo de disputa sexual pela fêmea, por exemplo, caracteriza a competição intraespecífica de seres da mesma espécie e também desarmônica porque ambos os envolvidos podem sair feridos, machucados ou perdendo energia em vez de se reproduzir, perdendo numa competição em luta. Mais um exemplo dessa modalidade de interação é as interações intraespecíficas desarmônicas por canibalismo. O que mudou da interação passada de competição para cá? Observe agora que nesse tipo de interação nós temos um modelo mais barra menos. Significa que um ganha e o outro perde. Aí se pergunta, mas no canibalismo quem ganha? Ganha quem come. E quem perde? Perde quem é comido, né? E o que ganha o indivíduo que está aqui representado pelo mais? Ganha comida. E o que perde o indivíduo representado pelo menos? Perde a vida, o essencial. Então, olhando um exemplo clássico entre artrópodes, que é a fêmea do louva-a-Deus, durante a cópula, que se alimenta do macho, come a cabeça do macho durante a relação. Então, é um modelo intraespecífico, porque os dois são da mesma espécie. É desarmônico, porque tem claramente alguém perdendo, né? A fêmea do gafanhoto se encarregou de fazer o macho perder. E a fêmea ganha, porque é aquele que come o indivíduo da mesma espécie. De outro ângulo, a mesma imagem do canibalismo acontecendo entre indivíduos que são claramente da mesma espécie. Agora, um outro grupo, uma outra categoria de interações ecológicas, nós temos um modelo interespecífico harmônico. Esse tipo de interação, nós podemos exemplificar o comensalismo como um clássico. É o tipo de interação onde um ganha e o outro é indiferente. O que quer dizer que ele não perde e nem ganha. Um exemplo mais clássico que existe é o exemplo entre o tubarão e a rêmora, um peixe mais frágil que aproveita o status do tubarão de ser um animal potencial predador e muito temido. Ele aproveita o tubarão para conseguir afugentar ali seus inimigos e viver mais e viver melhor, se aproveitando inclusive de alimentos que possam eventualmente sobrar. Aí pergunta-se, mas o que o tubarão ganha com essa companhia desses peixes que estão ao redor dele? Não ganha nada. E o que ele perde? Nada. Então, a relação do comensalismo para o tubarão é de indiferença, é zero, ele não perde e não ganha. Ao passo que os peixes que fazem companhia para ele saem ganhando e ganham em dose dupla. Agora observe que o comensalismo existem detalhes um tanto menor. Numa relação comensal nós podemos citar o clássico aqui ó, do epifitismo, onde orquídeas ou bromélias vivem sobre outras árvores. E aqui é importante, para quem tenta um vestibular, por exemplo, da Unemate, aqui no estado de Mato Grosso, nós temos um clássico de muitas perguntas elaboradas dentro dessa temática. Então, bastante atenção. Ó. É uma relação comensal, por quê? Porque nós temos um modelo mais barra zero. Quem é o mais? É a planta que vive de um parasita positivo, que não faz perda ao hospedeiro, é a planta que vive acoplada a uma árvore, por exemplo. O que ela ganha? Luz. A busca desse tipo de interação no epifitismo é luz. Não pode haver nenhum tipo de roubo. Se a planta roubar água, seiva, se ela tirar algum tipo de nutriente da planta hospedeira, aí muda a relação. É uma relação de parasita, não é mais comensalismo.
Quando se trata do epifitismo, essa espécie ganha e a outra não ganha e não perde. A luz que chega até a orquídea ou a bromélia, a epífita, nesse caso, não faz falta para a árvore hospedeira. Um outro modelo de interação comensal, nós podemos citar o clássico aqui de inquilinismo, onde uma espécie serve de habitat para outra espécie. Aqui nós temos o exemplo nessa foto que você pode observar, um pepino do mar, é um animal holoturoide do grupo dos equinodermos, e tem um peixinho menor chamado Pheeraster. Esse peixe Pheeraster ele vive dentro do ânus do pepino do mar e o pepino não se incomoda. Você fala, não, o pepino do mar vai perder porque vai se sentir desonrado. Não vai, ele não se incomoda. Tá? Então, é um tipo de interação onde o peixe ganha abrigo dentro do pepino do mar, no ânus dele, e esse ganho é chamado de inquilinismo. Tá? A diferença para as outras interações é que o ganho é diferente. Perceba que nas epífitas o ganho é a luz e aqui é uma moradia. Tá? Então, são relações comensais particulares observadas. Numa última categoria, uma das últimas categorias que nós vamos abordar junto nas interações, tem a interação interespecífica harmônica. Sempre muda. Para quem está ouvindo eu falar por alto, não está escrevendo, não está anotando, pode pensar que é tudo igual, é tudo a mesma coisa. A cada categoria muda alguma coisa. Interespecífico significa que os indivíduos têm espécies diferentes. Harmônica quer dizer que os envolvidos não perdem. Então, vamos ver a primeira delas, que é a cooperação. Observe mais, os dois envolvidos nesse caso ganham. Nós temos o clássico aqui do pássaro paliteiro e do jacaré. Aqui é uma relação muito conhecida, sobretudo pantaneira, que é bem Mato Grosso, a relação de um pássaro que pousa na boca de um jacaré para conseguir fazer uma limpeza geral ali. Você fala, nossa, que pássaro bobo, ele presta um serviço odontológico de graça para o jacaré. É mais ou menos isso, mas o pássaro não é bobo. Ele ganha um banquete suculento na boca desse crocodiliano e ganha muito com isso. Então, os dois envolvidos saem ganhando. O jacaré se livra de restos de comida na boca dele, que podem incomodar, pode causar um tipo de parasita ali, e o pássaro ganha um banquete que se ele tivesse que pegar um parasita desse em cada cantinho, ele teria que voar e se esforçar muito mais. Tá? Então, é uma relação de benefício mútuo, protocooperativa ou de cooperação. O outro clássico dessa mesma modalidade é o clássico entre os bovinos e as aves. Aqui no Mato Grosso, se você já percebeu, algum desses bovinos, né, o nosso estado é muito produtor de bovinos, então nessa pecuária existe muito comumente um pássaro que pousa nas costas do boi para comer os carrapatos, para comer mosca que incomoda o animal. Então ele faz uma limpeza de pele da melhor qualidade e no melhor preço, que é se alimentar dos parasitas que estão no revestimento do animal. O animal ganha, o bovino ganha, e a ave ganha também, porque o banquete está oferecido e reunido. Pensa, num suculento carrapato cheio de sangue que serve de alimento para uma ave dessa fazendo uma relação protocooperativa. Para nós, nada apetitoso, né? Enfim, uma das últimas relações que a gente mostra de protocooperação, o caranguejo e a anêmona, o caranguejo eremita e uma anêmona. É uma relação feita entre dois animais, onde um tem pernas fortes e ganha uma proteção que é uma anêmona sobre ele. Tá? Então, os dois saem ganhando juntos, mas separados, cada um com seus problemas. Cada um vive de acordo com a possibilidade. Tá bom? Então, protocooperação tem essa característica de não ser uma interação obrigatória. Diferente da interação que a gente vê agora, que é o mutualismo. Também interespecífica, ela é harmônica, porque ambos ganham, e no primeiro exemplo a gente tem aqui os líquens. Os líquens é uma simbiose entre duas espécies de algas e fungos. Essa simbiose marca a presença de um importante indicador ecológico. Muito importante saber sobre os líquens. Em locais onde nós temos muita ou média poluição, eles não sobrevivem sobre as árvores. Tá? Então é uma espécie muito forte para ser pioneira, mas é uma espécie vulnerável por conta da poluição. E não esquece, interação entre dois indivíduos de espécies diferentes, algas, fungos, formando um ser chamado líquens. Outro tipo de interação clássico entre o mutualismo é a relação de protozoários que habitam o intestino de cupins. Eles conseguem quebrar a celulose e oferecer energia para ambos. Perceba se eu estou falando de mutualismo, a simbiose é obrigatória. Se esse protozoário dentro do cupim morrer, morrem os dois. Então não existe possibilidade de separação. Vivem melhor juntos e separados, morte certa. Tá lá, cupim e protozoário clássico de mutualismo.
Na interação ecológica, finalizando agora as relações que são desarmônicas, interespecíficas, onde um ganha e o outro perde. No predatismo, nós temos o clássico de um predador e de uma presa. Observe que o predador aqui, ó, ele ganha o quê? Comida. E a presa aqui, ela perde o quê? A vida. Né? Embora rima aí, é uma notícia muito feliz para a presa. Né? Uma representação gráfica dentro da habilidade 17 importante, essa que nós estamos acompanhando na tela agora. Observa nessa representação um detalhe muito importante, que é um número maior de presas. Nesse caso aqui está mostrando a lebre e o lince. A lebre é a nossa representação da presa e o número dela tem que ser superior aos predadores. É importante lembrar disso por conta da constituição de uma cadeia alimentar e o fluxo de energia que a gente viu há pouco tempo. Observe ali o maior número de presas, essa representação gráfica que a gente falou agora há pouco sobre o predatismo. Agora, o parasitismo, o tipo de interação mais barra menos, onde quem ganha é o parasita e quem perde é o hospedeiro. Esse tipo de interação nem sempre, esse parasita leva o hospedeiro imediatamente à morte. Existe uma relação ali onde o parasita coloca o hospedeiro para viver num linear suportável, para que os dois sobrevivam. Né? Senão, se o hospedeiro morrer, morre junto o parasita. Então, parasitismo, onde nós temos uma relação mais barra menos, um ganha e o outro perde. Nessa relação agora do amensalismo, nós temos uma interação desarmônica onde um é indiferente e o outro perde. É o clássico que está sendo mostrado na imagem agora, nessa placa de Petri. Nós temos fungos e temos bactérias. Uma colônia de bactéria que pode ser enfrentada pelo fungo. Esses fungos, como por exemplo o do gênero Penicillium, ele tem a capacidade de produzir substâncias que são absolutamente letais para as bactérias. Aí você pergunta por que o fungo faz isso? É uma consequência do metabolismo dele. Ele não vai produzir isso para agredir nada. Ele simplesmente produz uma substância, ele não ganha nem perde produzindo, e a criatura que se relaciona com ele, a bactéria, perde e perde a vida. Então, relação ao mensalismo desarmônica. Para poder fechar o nosso encontro agora, nós temos uma atividade sobre essa temática. De olho na tela, acompanhando a pergunta de número 2 do nosso trabalho de ecologia. Os vagalumes machos e fêmea emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. O macho reconhece a fêmea de sua espécie e é atraído por ela, e vai a seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalume, o Photuris, cuja fêmea engana e atrai os machos de outro tipo, o gênero Photinus. Quando o macho Photinus se aproxima da fêmea Photuris, muito maior que ele é atacado e devorado por ela. Repara o que esse texto tem de importante para a gente lembrar das interações. Nós temos um indivíduo de uma espécie e outro indivíduo de outra. Se eles não são da mesma espécie, embora todo mundo aqui seja vagalume, não é canibalismo. Tá? Diferentes espécies prova então que nós temos uma relação entre uma presa e um predador. De olho nas alternativas então, vou dar um tempinho para você. Pensa qual a resposta certa para esse tipo de interação que a gente leu no texto. A resposta certa é predatismo, porque existe ali uma relação entre a presa, né, o gênero Photinus, que é devorado pela fêmea do gênero Photuris. Tudo bem? Então, galera, vamos encerrar agora o nosso encontro desse momento da ecologia. Um abraço, até lá!